Pessoal, vamos a uma parte aqui que eu diria que começa a ficar bem legal o Pandas, tá? Não que não fosse tão legal, mas enfim, que a gente já conseguiu fazer, talvez eu conseguisse fazer com dicionários, combinação de dicionários, NumPy, etc. Mas aqui já vai começar uma coisa que é muito difícil você tentar fazer na mão, tá? E que é algo que é extremamente atrativo, principalmente se eu tenho diferentes dados em diferentes formatos, em diferentes fontes, se está local, se está remoto, enfim, agora vem uma facilidade gigantesca do Pandas, que é a questão da entrada e saída do Pandas, tá? Bom, até o momento não estava, como eu falei para vocês, não estava tão interessante que a gente ia criar um PD series na mão, passando os dados, o data frame também na mão, com o dicionário, não estava tão legal, estava um pouquinho complicado, tá? Isso aí se eu fosse trabalhar com CSV, se eu tivesse que ler do banco de dados, enfim, né, eu teria que parsear o CSV de alguma forma e criar aquela estrutura. Eu teria que fazer uma consulta no BD, vai vir na estrutura do BD e gerar aquela estrutura. Se eu tivesse uma página HTML, eu tinha que dar um parser, achar a tabela na página HTML, colunas. Então é algo que fica um pouquinho complicado ou demorado de você fazer, tá? Não que isso seja impossível, né? Mas demora um pouquinho para você fazer. Mas, né, essa parte aqui, o Pandas possui um conjunto de funcionalidades incríveis, tá? Então, com o Pandas, a gente consegue ler CSV, JSON, planilha Excel, página web, banco de dados, a da área de trabalho, tem uns formatos lá que ele lê que eu nunca ouvi falar na vida, enfim, tem uma estrutura de dados, basicamente ele consegue ler, tá? Então a gente vai ver essas funcionalidades agora nesse momento, que seria a parte da leitura, tá? E essa leitura pode ser feita tanto local quanto remoto. Se está local, eu passo meu path local, se está remoto, eu passo um path remoto e não tem conversa, não precisa de mais nada além disso, tá? Bom, para eu fazer esses exemplos aqui das leituras locais, desculpa, e remotas, tá? Eu deixei no Moodle, deixa eu abrir o meu aqui, aula 4 Pandas bases. Eu vou fazer uso dessas 4 bases, que é um CSV, 2 JSONs, tá? Uma planilha XLS, depois tem um BD também que está na minha máquina. Eu não vou portar o meu BD para o Moodle e deixar acesso local. Aí vocês podem fazer, se vocês tiverem acesso a qualquer tipo de BD, vocês podem fazer na máquina de vocês, tá? Mas lá no Moodle vai ter essa pastinha base de dados que vai ter os mesmos arquivos que eu vou utilizar nesta aula para fazer estes exemplos, tá? Então todos eles que eu vou utilizar, eles estão aqui no Moodle/ava, né? Eu vou começar pelo formato talvez mais básico de armazenamento de dados, que é o formato CSV, tá? Para poder trabalhar no Colab e ser mais rápido, não ter que montar meu drive, carregar o drive, etc., eu vou pegar simplesmente esse arquivinho aqui, o carro CSV, vou jogar ele para cá, ele dá uma observação, os arquivos enviados serão excluídos quando o ambiente de execução for encerrado, tá? Então, enfim, isso não vai ter qualquer tipo de problema para mim, já que é só uma demonstração, tá? Então eu arrastei eles para cá, não precisei montar o drive, mas se quiser montar o drive para ter esse acesso permanente, monta o drive, arrasta no drive e a gente acessa lá, certo? Bom, eu vou colocar aqui um textinho antes de começar. Meu querido, baixa, na verdade poderia pagar, que é mais fácil, né? Vou colocar aqui, vou chamar de entrada e saída em diferentes formatos. E vamos começar aqui nesta primeira parte com a não é código não. Vamos começar aqui com a entrada, tá? Bom, para entrada, como eu falei, a gente vai começar com um CSVzinho básico, tá? Só para a gente ver se nosso CSV, duplo clique aqui. Tá meio estranho, hein? Eita. Ele tá lá, tá? Vou abrir aqui então qual que é o nosso arquivo CSV no LibreOffice mesmo. Ele deu uma pequena... Deixa eu abrir ele novamente. Opa. Colocar o ponto e vírgula como separador. Na verdade, errei de novo, é só ponto e vírgula. Vai perceber que já tá chato abrir esse cara aqui. Tira a vírgula, só o ponto e vírgula. Então tem aqui nome, motor, ano, quilometragem, se é 0 km ou não, acessórios,
valor, tá? Essa daqui é uma planilha que eu peguei de um curso que eu fiz, ela foi feita no ano de 1999, tá? De 2019, desculpa. Portanto, quem tiver 2019 aqui tá como 0 km igual a true, tá? Mas depois a gente altera esta informação. Mas são os dados, tá? Tem o nome de carro, qual que é o tipo do motor, o ano, quilometragem dele, acessórios que tem dentro dele e o valor do carro, tá? E de alguma forma eu quero pegar esse cara aqui, que seria complicado eu dar um parser nesse CSV aqui, tá? Lembrando que o CSV ele é um arquivo textual, né? Ele não depende de nenhum tipo de programa, tá? Então, vou abrir aqui no editor de texto, tá aqui o CSV, é só tecnicamente um comma separated value, valores separados por coma, por vírgula, né? Nesse caso aqui não está com vírgula, está com ponto e vírgula separador. Muito em função por causa dessas minhas listas de acessórios aqui, cujo separador é uma vírgula, tá? Mas vamos lá, eu quero carregar esse cara aqui no meu pandas, tá? E aí a gente vai utilizar uma função, e aí a gente pega a documentação aqui, pandas read CSV. A documentação do pandas é muito legal, já vem com exemplos, então tudo que a gente for fazer aqui, colocou na documentação, perceba que é um método gigantesco, tá? Mas de maneira muito simples, tá? A gente pode trabalhar com o file path, ou seja, o caminho de onde eu quero ler, e qual que é o separador, se é vírgula, se é ponto e vírgula, por padrão é vírgula, né? Porque CSV é coma, separado intervalo, coma traduzindo é vírgula. Mas aí tem uma série de outras opções para a gente fazer a leitura. Você já pode, tipo, ler o CSV, mas só me dá as duas primeiras colunas, ler o CSV, mas só me dá coluna X e Y, você pode especificar o nome das colunas, tá? Qual que é o tipo de dado que você vai ler? Nossa senhora, ó, NA values, o que você quer fazer quando o valor for none, né? Not a number, você zera, você coloca menos none, você coloca... Enfim, né? Dá para brincar um dia só com esse read CSV, como que você vai parsear as datas, tá? Tem coisa pra caceta aqui, tá? Mas como eu falei, a gente não pode perder tanto tempo assim, tá? A gente vai trabalhar basicamente com esses dois atributinhos aqui, tá? Que é o file path e o set. Para quem precisar de coisas mais avançadas, aí eu aconselho dar uma olhada a mais no método, tá? Mas vamos lá então. Desse daqui, tá? Então eu vou colocar aqui um df3 igual pd ponto. A gente vai ter o método então read, tá? Vou colocar só o readzinho, ó, clipboard, CSV, Excel, feeder não sei o que é, FWA não sei o que é, GVQ não sei o que é, HDF não sei o que é, HTML eu sei disso, não sei, Orc não sei o que é, Parquet não sei o que é, Pickle é a forma como o Python serializa objetos, então para ler um objeto serializado, ok. SAS, não sei, SPP, deve ser o SAS, SQL, SQL Query, SQL Table, só uma tabela, que é uma maneira meio genérica de ler todos esses formatos, que você vai especificando uns padrãozinhos, stata, não sei, ó, tem read pra caramba, tá? Então a gente vai começar com read CSV. Vou informar o path, no caso aqui, por padrão eu já tô nesse diretório, tá? Se a gente colocar aqui, ó, ls, eu já tô no diretório onde está o carro CSV, tá? Então vou colocar df3 igual pd read CSV. Qual que é o caminho? É o carros CSV. E qual que é o separador? A gente viu lá que é o ponto e vírgula, tá? Então, ponto e vírgula. CEP igual, desculpa, CEP igual. Vou colocar aqui o df3 na tela. Tá? Então, ele já leu todos aqueles meus dados, ó, nome, motor, ano, quilometragem, 0 km, acessórios, valor. Como eu não especifiquei índice na leitura, vem aquele índicezinho padrão, tá? Nessa exibição padrão que eu coloco aqui df3, ele não exibe tudo, tá? Ele tá falando aqui, ó, tem 258 rows e 7 columns, ou seja, 258 linhas. Faz sentido que o meu índice começa do 0 e termina no 257, 7 colunas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 colunas, tá? Mas perceba que, comando de bem simples, ele já leu o SV e já me retornou um data frame do Pandas. Na hora de exibir, não está exibindo as 258 linhas, por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou ensinar como modificar outras formas de exibir, mas por enquanto a gente vai utilizar essa exibição padrão que não exibe tudo. Por que não exibe tudo? Porque se tivesse 1 milhão de linhas, cada vez que você desse um DF e exibir 1 milhão de linhas, você estava lascado aí, tá? Então, esse motivo a gente conseguiu ler o data frame, e tudo que a gente faz num data frame normal, né, a gente vai fazendo, que a gente for aprender operações em data frames, então a gente vai conseguir aplicar as operações no CSV, no JSON, no HTML, etc, porque a gente vai acabar lendo esses caras
do data frame, tá? O outro formato que a gente vai ler, o que ele possibilita a leitura, é o JSON, tá? Então tem esse arquivo aqui, matrículas JSON. Vamos ver se ele vai chiar agora. Agora ele abriu, né? Então tem esse formatinho do JSON aqui, tá? JSON é Java Serialized Object Notation, tá? Que é basicamente composto por uma sintaxe bem parecida com objetos do JavaScript, Serialized Object Notation, tá? Tem o formatinho de objeto do JavaScript, que é chave, dois pontos, valor, vírgula, tá? Só que aqui a chave, tá? Ela é dada por aspas, tá? E depois o valor, você pode especificar o valor se for string, vem entre aspas, se for número, você pode deixar ele sem as aspas mesmo. No caso aqui, todos os que eu tenho são valores string, portanto, todos estão entre aspas, tá? E aí eu criei uma lista, como se fosse uma listinha do Python, né? Em que cada elemento da lista, separado por sua vírgula, né? Vai ter os valores, tá? De cada um dos campos, tá? Então aqui basicamente tenho 3 campos, né? Nome, CPF, curso. E eu tenho os valores para cada um desses campos para 3 alunos aí, tá? Então se a gente criar aqui o nosso df4 igual pd.read csv, novamente matrículas JSON. O que eu errei aqui? Que read CSV? Ai, Jesus, read JSON, né? Eu vi isso, df4. Tá aqui, ó, pegou todas as informações e já transformou num data frame pra gente, tá? Inclusive, ó, eu deixei um outro aqui que eu chamei de matrículas zoadas. Vou colocar aqui, tá? Tem um aqui que não tem curso, tá? Melhor, não tem. Eu fiz o normal, né? Ó, nome, CPF, curso. Tem um, na verdade, não tem curso, não. Tem um aqui que não tem o CPF, tá? E tem outro que está com o CPF como primeira entrada aqui do objeto, depois o número, depois o curso. Ou seja, deu uma embaralhada nos campos, tá? Só para a gente ver como que vai ficar o resultado disso, df4 é igual pd.read JSON matrículas zoadas.json df4, tá? Perceba que ele já organizou as informações, então o CPF ele mandou para o CPF, curso foi para o curso, nome e etc, que era o Ricardo que estava bagunçado aqui, né? Ficou de fato na tabelinha bonitinha. E quem não tinha nenhuma informação, ele automaticamente preenche com none, tá? Not a number. E a gente vai ver depois mais na parte 2 do curso, né? Como que a gente trata esses nuns aí, se a gente pode colocar valor padrão, se a gente elimina as tupas com nuns, etc, tá? Mas por padrão ele vai colocar esse num para a gente, tá? Uma outra funcionalidade que ele tem aqui, eu vou passar 5, tá? Os tipos mais comuns, é para ler HTML, tá? Como assim, tá? Se você tem um table dentro do HTML, ele pega este table, tá? E vai transformar para você em um data frame, tá? Para este teste aqui, eu peguei cursos, graduação, o FMS, mas vai funcionar com qualquer página que tem uma tabela. Tá? Então tem aqui uma tabelinha de cursos, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele ler esse HTML. Então df5 igual pd.read HTML. Vou passar o caminho, mas o caminho é remoto. Eu falei, ó, não importa se é local ou se é remoto, inclusive esse JSON, tá? Se quiser ser remoto, funciona também, tá? Vou fazer inclusive um teste daqui a pouco. df5, pd, de HTML, bonitinho, curso de graduação. df5, vamos ver qual que é o resultado. Bom, tá meio estranho, né? Porque, ó, df4 que eu coloquei, ele apareceu o formatinho do data frame aqui bonitinho e tal. Essa exibição aqui até faz algum sentido, né? Porque tem unidade, turno, tem campos aqui da OANA, no curso, então dá a impressão que está nos dados, mas não está exibindo que nem está aqui. Por que não está exibindo que nem está aí, tá? Porque, na verdade, esse cara que ele está retornando aqui, ó. Opa, se desse assim, eu sou uma besta, né? Type df5.
ele é uma lista, ele não é um data frame, tá? Como assim um data frame? Você não falou que retorna um data frame? Retorna, tá? Mas no caso de uma página HTML, ela poder ter várias tabelas dentro dela, tá? Cada tabelinha vai virar um item da lista, então ele retorna uma lista de data frames, tá? Então, na verdade, eu tenho um data frame aí dentro, mas ele está dentro da lista. Então, por exemplo, se eu colocar df5, como que eu acesso o primeiro elemento da lista? Índice 0. A hora que eu colocar o df5 índice 0, daqui o nosso data frame, tá? Deixa eu só adicionar o código, já que eu vou disponibilizar esse cara aqui para ficar registrado, né? Esse cara aqui é uma lista, tá? Deixa eu só fechar. Fechei. Bonitinho. Tá aqui, tá? Então, a unidade, código, curso e turno. O que eu queria chamar a atenção para essa leitura do data frame? Perceba que aqui eu tenho 3 colunas, né? Código, curso e turno, tá? E aqui no meu data frame eu tenho 4 colunas. Ele já foi esperto o suficiente, tá? Para pegar esse carinha aqui, que tá com spam, tá? Falar, opa, todo mundo aqui, na verdade, como eu criei esse spam aqui em cima, tá falando que todo mundo aqui pertence ao campus de Aquidauana, né? E aí, o que ele fez na hora que ele colocou? Ele já colocou campus de Aquidauana para toda aquela galerinha ali. Ele já é esperto o suficiente para isso. Então, quando você tiver spam, seja de linha ou seja de coluna, ele já consegue repetir os valores automaticamente. Então, ele é muito esperto em relação a isso, tá? Só para ficar legal aqui, tá? Eu vou colocar um df6, eu pulei, ó, read JSON. Vou pegar aqui, ó, API, nomes, IBGE. IBGE tem um monte de API, depois a gente vai brincar com elas. Ranking por frequência. Só que ao invés de usar esse V2 aqui, tá, que ele me dá esse campinho extra, localidade BR, eu vou só utilizar o V1. Para a gente não entrar muito a fundo nos parâmetros da leitura. Ele já vem um objetinho direto, ó, uma lista de objetos, tá? Nome, região, frequência, etc. Tá? Vou pegar essa listinha aqui. Vou jogar aqui para o meu pandas. Tá? Ele já fez a requisição, o serviço recebeu o JSON, já processou o JSON, pegou todas as chaves, colocou como coluna. Tá? O sexo aqui, sexo. O sexo não está preenchido nessa versão aqui, mas acho que dá para especificar, tá? Mas de qualquer forma, não dá para fazer milagre, né? Mas ele pegou todas as informações que estão sendo respondidas pelo serviço, tá? E está jogando para a gente aqui, já estruturando um data frame, tá? Então, por si só, já vamos começar a perceber que se eu tenho dados de diferentes fontes, tá? Então, se eu tenho dado que está numa página HTML, que está num JSON, que está num CSV e etc., imagina o trabalhão que a gente ia ter para juntar todos esses dados, tá? E aqui a gente vai conseguir juntar, que eu posso tanto juntar no sentido de pegar todos eles, fazer processos individuais, como se eu quiser juntar tudo, eu posso juntar tudo de maneira muito rápida, que vai dar tudo no mesmo formato. Depois a gente vai ver métodos para a gente fazer join, juntar JFrames e data frames, né? Desculpa, e etc. JFrame é interface gráfica do Java, tá? Bom, por fim não, penúltimo, tá? Vou colocar aqui df7, a gente tem um read Excel. Até você bases. Eu tenho aqui uma planilhinha do Excel, ó, com notas da disciplina passada, inteligência artificial. Pode ficar tranquilos que eu ocultei o nome de vocês, tá? Eu tenho 2 notas aqui, da P1 e da P2, tá? E alguns alunos não fizeram a prova, então eles não têm os valores preenchidos, tá? Então eu vou pegar esse carinha aqui, vou jogar para cá. Tá dando upload aqui, ó. Notas IA, então vai ser um read Excel. Eu vou passar aqui notas ia.xlsx. Hoje PD df7, tá?
Então, ó, aquela planilhinha, no caso aqui ele leu a primeira, deixa eu abrir de novo. Tá? Ele pegou, deixa eu tirar daqui. Ó, média meio, 43, 43, 36, 0, 36, ó, meio. É que aquele ali ele tá arredondado, né? Mas enfim, se eu aumentar o número de casas decimais, tá? 42875 é o valor que está aparecendo aqui, tá? E as demais notas, ó, essa daqui a primeira nota é meio aqui, ó, acertou meio, 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 meio. Enfim, tá? Vocês podem ver que a planilha passou para cá. Só que só veio a primeira folha da planilha, tá? Mas eu posso, na hora que eu estou fazendo a leitura, caso eu queira, tá? Eu posso especificar quais planilhas eu quero ler, tá? Bom, se a gente for pegar a documentação do Pandas, ó, Pandas Read, Pandas Read Excel. Beleza, né? A gente tem o primeiro parâmetro, tá? Que é o caminho, tá? E aqui tem o sheet name, ó, string, int, list, or none, que o default é 0, ou seja, sempre ele vai ler a primeira planilha, tá? Default 0, ó, first sheet as a data frame, tá? Se você passar uma lista, ó, 0, 1, tá? Ou uma string, quando é string ele vai pegar o nome da planilha, quando é inteiro ele vai pelo índice dos nomes da planilha. Então se eu passar 0 e 1, tá? Ele vai pegar a primeira e a segunda planilha. Se eu passar nesse caso aqui também, ó, uma string P1 e P2 na lista, ele vai pegar a primeira e vai pegar a segunda planilha, tá? Então você pode, enfim, passar valores numéricos, tá? Ou as strings dos nomes das planilhas numa lista, tá? Isso aqui no sheet name, tá? Bom, então vou usar agora nosso sheet name df8 igual apd.read excel notas e a xls, vírgula, sheet name, tá? Se eu passar 0, 1, lembrando que a gente tem facilidade para criar listas, né, com range, enfim, né? O que vai acontecer? Vou colocar aqui, ó, type df8 é do tipo dicionário, tá? E quais seriam as chaves desse dicionário? Vamos ver, ó, df8.keys, que a gente retorna a chave do dicionário, 0 e 1, ou seja, são os mesmos índices que eu passei aqui. Então, teoricamente, se eu colocar aqui, ó, df8, se é um dicionário, como é que eu acesso o valor mapeado para uma chave, né? Entre colchetes e passo o valor do mapeamento aqui. Então, df8.1, ele me retornou essa planilha, meio, 4.2, 7.37 a média. Vamos ver. Esse daqui da P1 é 8.29, 7.37 é da segunda planilha, tá? E da mesma forma, se eu passar, vou criar aqui um df9, só que eu vou passar P1, vou passar P2, df9, tá? Tá essa coisinha estranha porque, ó, dicionário, ó, dicionário, fechou, chave, 2 pontos, etc. Então, novamente, ó, type continua sendo dicionário, né? Se a gente colocar, df9 keys, quais são as chaves agora? O nome aqui das planilhas que eu passei. Então, se eu quero acessar P2 agora, df9, a chave é P2 e está aqui a planilha P2. Então, imagine numa situação em que você tenha várias planilhas e você tem que extrair informações ou processar informações de várias planilhas. Manualmente, abre a planilha, vai, não sei o que lá, tudo com mal, fica com lar e etc. Aqui não, aqui você consegue automatizar dentro do Python isso de maneira muito fácil agora, ok? E por fim, tá?
Inclusive, já que a gente está relacionando de Excel, depois que eu aprendi Pandas, eu nunca mais usei Excel na minha vida, tá? Realmente facilita, vocês ainda vão entender por quê. Se ainda vocês não entenderam até o final da segunda aula, vocês irão entender, senão eu falei com a minha menção, tá? Se eu não fazer ninguém desistir de usar o Excel até lá. E por fim, então, outro tipo de formato que eu vou mostrar para vocês, outro tipo de dados, são os dados armazenados em bancos de dados. Tá? Então a gente tem uma entradinha aqui. Cadê você? Tá aqui, tá? Nativamente ele suporta o SQLite, então você não precisa de teoricamente instalar nada adicionalmente para você fazer uso do SQLite 3, tá? Mas aqui eu gosto de fazer uso com mais costume o MySQL, então vou fazer o exemplo com o MySQL, mas não vai mudar muita coisa se você tiver um Postgre, se você tiver um banco de dados da Oracle, o procedimento vai ser o mesmo, tá? O que a gente vai precisar para acessar esse banco de dados, tá? A gente vai precisar de uma biblioteca que é chamada de SQL Alchemy, tá? Ela é meio padrão para os diferentes BDs, por meio dela que a gente vai criar uma engine, vamos dizer assim, um processo de comunicação, como se ela fosse um intermediário, tá? Uma camada intermediária entre qualquer BD e a sua aplicação, então é o SQL Alchemy, tá? E aqui um driver específico aqui que é o PyMySQL para eu poder me conectar ao bancos de dados. Tá? Como eu falei, eu não tenho um banco de dados disponível online aí para a gente acessar, então neste exemplo aqui, tá? Eu coloquei aqui os exemplos que eu fiz aqui são da minha máquina. Então eu vou passar aqui os exemplos que eu fiz na minha máquina, não vou fazer esses exemplos no Colab, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai precisar fazer, uma string de conexão, tá? Para eu informar, falou, filhão, você vai conectar em tal lugar, qual que é o protocolo de conexão, qual que é o usuário, qual que é a senha, onde que esse BD está e qual que é a tabela do BD. Tá? Então você vai ter essas opções aqui. Então a string de conexão básica isso daqui não vai mudar no caso do MySQL, tá? Que eu estou utilizando MySQL e o PyMySQL. Então o protocolo é esse daqui, ó, MySQL, MyPyMySQL. Tá? Aqui vai vir o nome de usuário, eu estou conectando com o root mesmo, tá? 2 pontos. MySQL password é o meu password. Vai ficar estranho no exemplo porque tá arroba, é porque minha senha de root é root arroba, tá? Então vai ficar 2 arrobas aqui, vai parecer meio estranho. O host, no meu caso aqui, é o localhost. E o MySQLDB, ou seja, todos os BDs que eu tenho dentro do meu sistema gerenciador de banco de dados, qual que é o basezinha que eu vou utilizar ali. Dentro da base eu posso ter várias tabelas, ok? Então essa consulta, só nesse exemplo que eu fiz aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente ver. Tá? Do MySQL Alchemy eu importo o Create Engine, tá? Para criar a engine, agora eu não sei como é que fala. Vamos chamar de engine, tá? De conexão. O PyMySQL e o Pandas, ó. Criei a conexão, criou o engine, desculpa, tá? Passando os dados da conexão, ó. MySQL, PyMySQL, root, que é o meu usuário, 2 pontos. Root arroba, que é a minha senha. Aí o local localhost, tá? Que eu estou na minha máquina local. E qual que é o BD que eu vou utilizar? É o ProgWeb 2. Tá? Deixa eu até abrir meu Workbench. Meu Workbench está aberto aqui, ó. ProgWeb 2. Tá? Eu tenho uma série de CEPs que eu estou utilizando na disciplina de ProgWeb. Aí, ó, com essa informação aqui, ó, do Engine, eu mando ela conectar no meu BD, ó, e crio uma conexão com o BD, certo? A partir daí eu utilizo o read.sql, na qual eu passo qual que é a minha string de consulta e a conexão com o BD. Tá vendo que eu armazenei aqui no dados? Ó? A hora que eu coloco os dados, todos esses dados aqui, teoricamente consultados aqui diretamente no banco de dados pelo Workbench, quanto aqui no BD, estão aparecendo todos eles iguais, ok? Com os campinhos todos bonitinhos do meu BD, ok, pessoal? Então, novamente, tá? Aqui deu um pouquinho mais de trabalho que eu precisei da engine de conexão, né, com o banco de dados, mas enfim, seja CSV, seja HTML, seja JSON, seja área de trabalhos, seja o que for aí, todos eles no final das contas vão virar um data frame. E a hora que a gente aprender a processar dados, extrair informação, juntar e etc desses data frames, a gente acaba tendo uma linguagem única para processar qualquer tipo de dado, tá? E a gente tem a habilidade de juntar dados de diferentes fontes,
ok? Então, essa é a aula de como nós lemos diferentes formatos. Agora, a gente vai ter uma aula como que eu gero diferentes formatos a partir do DataFrame, tá? Então, até lá.